Prepare-se para uma jornada sombria e inquietante, onde a linha entre realidade e pesadelo se dissolve. Hoje vamos mergulhar no fenômeno enigmático das silhuetas negras, entidades que surgem no escuro e são relatadas em todo o mundo, deixando atrás de si um rastro de medo, paralisia e mistério. Pessoas de culturas e épocas diferentes descrevem a mesma experiência perturbadora. Figuras humanas, sem rosto, completamente negras que aparecem à noite, observam em silêncio e desaparecem sem deixar vestígios. Seriam essas aparições fruto de distúrbios do sono, experimentos secretos, ou a manifestação de algo muito mais profundo, vindo de uma dimensão que a ciência ainda não consegue compreender? Cada detalhe desta investigação é mais inquietante que o anterior, e à medida que você ouvir essa história, vai sentir a estranha sensação de que talvez elas estejam mais próximas do que você imagina. Relatos sobre as silhuetas negras, também chamadas de Shadow People, ou pessoas das sombras, remontam a séculos. Em diferentes continentes, povos indígenas, xamãs e místicos descrevem seres que habitam o limiar entre o mundo físico e o espiritual. Mas o que torna esse fenômeno tão intrigante é que, em tempos modernos, milhares de pessoas afirmam vivenciar encontros semelhantes, com descrições surpreendentemente consistentes. Homens, mulheres e crianças relatam acordar no meio da noite, incapazes de se mover, enquanto figuras negras, mais densas que a própria escuridão, observam em silêncio, às vezes paradas ao pé da cama, às vezes deslizando pelas paredes como se a gravidade não existisse. Muitos descrevem uma sensação esmagadora de presença maligna, como se essas entidades fossem capazes de ler seus pensamentos e absorver sua energia vital. Um dos aspectos mais inquietantes é que essas experiências não se limitam a pessoas supersticiosas ou a contextos de crença religiosa. Médicos, cientistas céticos e profissionais de diversas áreas também relatam encontros semelhantes, como se essas entidades não escolhessem suas vítimas por fé ou fragilidade, mas simplesmente aparecessem onde e quando desejassem. Alguns pesquisadores tentam explicar o fenômeno como paralisia do sono, uma condição em que a mente desperta enquanto o corpo permanece imóvel, gerando alucinações vívidas. Porém, mesmo essa explicação não responde a todos os detalhes, já que muitas pessoas afirmam ter visto as silhuetas enquanto estavam totalmente acordadas, em plena consciência, e até mesmo em ambientes iluminados. Entre os relatos mais assustadores, está a figura conhecida como Hat-Man, ou Homem do Chapéu. Testemunhas descrevem uma entidade mais alta que o normal, vestindo um chapéu de abas largas e um casaco comprido, cuja silhueta é mais densa que a escuridão ao redor. Diferente de outras aparições, o Hat-Man parece exalar autoridade e malícia, muitas vezes encarando suas vítimas por longos minutos, antes de desaparecer lentamente, como se fosse feito de fumaça. Em diversos países, pessoas que nunca se conheceram relatam encontros idênticos, reforçando a ideia de que não se trata apenas de coincidência ou imaginação. A repetição de padrões sugere que algo real, ou pelo menos compartilhado em um nível profundo da psique humana, está acontecendo. Algumas culturas enxergam as silhuetas negras como espíritos dos mortos, vagando entre mundos em busca de energia ou de uma passagem para o além. Outras acreditam que são seres interdimensionais, capazes de cruzar a barreira entre universos paralelos e interagir brevemente com nossa realidade. Ufólogos, por sua vez, levantam a hipótese de que essas entidades poderiam ser manifestações de tecnologia alienígena ou observadores extraterrestres, utilizando formas de energia que nossa mente interpreta como sombras. Há ainda quem associe essas figuras a experimentos de controle mental ou armas psicológicas, semelhantes aos projetos secretos da Guerra Fria, que buscavam manipular percepções humanas através de ondas eletromagnéticas. A ciência tenta explicar o fenômeno através de processos neurológicos. Pesquisas em neurociência sugerem que o lobo temporal do cérebro, quando estimulado, pode criar a sensação de presença de outra pessoa, mesmo em um ambiente vazio. Essa atividade pode ser desencadeada por estresse, privação de sono ou ondas eletromagnéticas. No entanto, essa explicação científica não elimina o mistério. Por que tantas pessoas descrevem exatamente as mesmas figuras, com detalhes idênticos, em diferentes épocas e culturas? Por que algumas testemunhas relatam interações físicas, como toques, empurrões ou sensações de sufocamento, que deixam marcas reais no corpo? Alguns casos documentados são tão perturbadores que desafiam qualquer lógica. Em 2014, uma família nos Estados Unidos relatou a presença constante de uma silhueta negra em sua casa. Câmeras de segurança captaram sombras movendo-se pelos corredores, apesar de todas as portas e janelas estarem trancadas. Em outra ocasião,
No interior do Brasil, uma jovem afirmou ter sido seguida por uma figura escura durante várias noites consecutivas, mesmo quando mudava de quarto ou cidade. Em ambos os casos, especialistas analisaram os relatos e, embora alguns sugerissem explicações psicológicas, outros admitiram que certos registros de vídeo e fenômenos físicos permanecem sem solução. Relatos também indicam que as silhuetas negras parecem se alimentar de emoções humanas, especialmente medo e ansiedade. Testemunhas descrevem que, após um encontro, sentem-se drenadas, exaustas e emocionalmente abaladas, como se algo tivesse literalmente sugado sua energia vital. Essa característica levou alguns estudiosos do ocultismo a associar essas entidades a vampiros energéticos, seres que não precisam de sangue, mas se alimentam das frequências emocionais mais intensas. Essa hipétis, embora impossível de comprovar cientificamente, encontra eco em tradições antigas que falam de espíritos que se alimentam de medo. Outra teoria intrigante é a de que as silhuetas negras seriam projeções do inconsciente coletivo. Segundo essa visão, elas seriam manifestações físicas dos medos mais profundos da humanidade, emergindo em momentos de grande estresse ou desequilíbrio emocional. Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, falava de arquétipos sombrios que habitam o inconsciente humano, e as silhuetas poderiam ser uma forma tangível desse lado oculto da psique. Mas, mesmo que fossem apenas projeções mentais, isso não explicaria por que várias pessoas em um mesmo ambiente podem vê-las simultaneamente, descrevendo exatamente a mesma figura. O fenômeno das silhuetas negras também levanta questões espirituais profundas. Seriam mensageiros de algo que ainda não compreendemos? Sinais de que a realidade é mais complexa do que imaginamos? Ou simplesmente ecos de nossa própria mente, refletindo medos ancestrais que permanecem vivos em nosso DNA? A verdade é que, apesar de séculos de relatos e investigações, ninguém tem uma resposta definitiva. Cada explicação científica, espiritual ou conspiratória menos deixa lacunas que alimentam ainda mais o mistério. Talvez o mais perturbador seja que esses encontros parecem estar aumentando. Fóruns na internet, redes sociais e grupos de pesquisa recebem diariamente novos relatos de pessoas comuns que afirmam ter visto essas entidades em suas casas, ruas e até locais de trabalho. Alguns descrevem encontros rápidos, um vislumbre no canto do olho. Outros falam de experiências prolongadas, em que a entidade permanece presente por minutos, observando, como se estudasse cada movimento da vítima. Essa expansão de relatos levanta a pergunta inevitável: será que estamos diante de um fenômeno global, que cresce à medida que a humanidade se torna mais sensível a dimensões invisíveis? Agora, imagine por um momento que essas entidades realmente existem, que elas caminham entre nós, invisíveis a maior parte do tempo, mas capazes de se manifestar quando desejam. O que elas querem? Por que aparecem apenas em certos momentos? Seriam exploradores de outro plano de realidade, estudiosos da nossa espécie, ou predadores que se alimentam do nosso medo? A ausência de respostas transforma cada encontro em uma experiência que desafia não apenas a razão, mas a própria percepção da realidade. Ao final desta investigação, uma verdade inquietante permanece. As silhuetas negras são um enigma que desafia todas as explicações conhecidas. Elas podem ser fruto da mente, visitantes de outra dimensão ou algo que ainda não temos linguagem para descrever. Mas, seja qual for a verdade, o fenômeno continua, deixando uma mensagem clara. O escuro talvez não esteja tão vazio quanto acreditamos. Na próxima vez que você apagar a luz, lembre-se de que milhares de pessoas juram ter visto algo ou alguém, menos observando silenciosamente da escuridão. E talvez, enquanto você ouve estas palavras, elas estejam mais perto do que você imagina, esperando o momento certo para se revelar.